Na nossa aula de hoje, a gente vai falar aí de um fato político importante na América do Sul, que foi a decisão do presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, de dar o indulto à pena de Alberto Fujimori, que comandou o país na década de 1990, início dos anos 2000, e que havia sido condenado por corrupção e também por agressão dos agentes do Estado sob o seu comando contra o grupo terrorista Sendero Luminoso, inclusive de ordens de assassinato. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, pessoal, é preciso a gente lembrar quem foi Alberto Fujimori. Alberto Fujimori comandou o Peru lá na década de 1990, início dos anos 2000. Naquele momento histórico, o Peru enfrentava uma guerrilha de esquerda que tentava assumir o poder no país e que lutava há décadas contra o governo, chamado Sendero Luminoso. O governo de Fujimori organiza as forças de repressão do Estado, notadamente as Forças Armadas, para duros ataques ao grupo Sendero Luminoso. E ele foi acusado de crimes contra a humanidade dentro do Peru, porque a ordem teria sido a de morte dos membros do grupo Sendero Luminoso. Os ataques que foram feitos pelas Forças Armadas a seu comando tiveram um claro caráter não de prender esses guerrilheiros, não de levá-los a julgamento e eventualmente a condenação, mas sim do extermínio desses guerrilheiros. Então houve uma forte perseguição sanguinária contra os grupos opostos ao seu governo. Por um outro lado, o Alberto Fujimori também foi condenado por causa de corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva, recibo de vantagens indevidas, malversação do dinheiro público, superfaturamento de obras, enriquecimento ilícito, marcaram essas acusações. O resultado é que Alberto Fujimori, então, foi condenado lá a mais de 2 dezenas de anos de cadeia e foi efetivamente preso. A grande questão, no entanto, é que o cenário político hoje se manifesta com 3 situações que a gente precisa compreender. A primeira delas é que o atual presidente peruano, o Pedro Pablo Kuczynski, ele vem sendo acusado de corrupção, notadamente pela empresa Odebrecht, que também atua no Peru e que tinha um esquema no Peru muito semelhante àquilo que acontecia no Brasil, como financiamento ilegal de campanha, pagamento de caixa 2, corrupção direta aos membros do governo, inclusive há acusações contra o próprio presidente Pedro Pablo Kuczynski, e agora a Odebrecht vem assinando uma espécie de delação premiada com o governo peruano, que vai revelando pouco a pouco a extensão dos casos de corrupção e quem estava envolvido nesses casos de corrupção. Portanto, o Pedro Pablo Kuczynski, atual presidente, estava passando por um processo de votação no parlamento peruano que poderia levar ao seu impeachment. Do outro lado, a gente tem uma deputada da oposição a Pedro Pablo Kuczynski, que é a filha de Alberto Fujimori, a Kenji Fujimori. Ela é a principal líder da oposição ao regime do PPK, do Pedro Pablo Kuczynski. E ela estava articulando, junto com o parlamento, a deposição do presidente. Ela que havia perdido as últimas eleições no país exatamente para o PPK. Bom, então nós temos um segundo problema, um segundo questão. E a terceira é que o Alberto Fujimori já se encontra com uma idade avançada e vem tendo uma série de problemas seguidos de saúde. E aí você junta as 3 questões num grande orquestramento para poder dar o indulto ao Alberto Fujimori. Então vamos botar isso na tela para você ter clareza do que nós estamos falando. Então, qual é a situação atual
dentro do Peru. Primeiro lembrando, né, que o Alberto Fujimori ex-presidente se encontra encarcerado, ele se encontra preso por condenação de casos de corrupção e desrespeito aos direitos humanos, no combate ao Sendero Luminoso. Perdão, corrigindo aqui. No combate ao Sendero Luminoso. Do outro lado, nós temos o atual presidente, o PPK, que é o Pedro Pablo Kuczynski, né, que vem sendo acusado de corrupção num esquema envolvendo a Odebrecht. Então há um processo de tentativa de impedimento do presidente. Do outro lado, você tem a Kenji Fujimori, corrigindo aqui, a Kenji Fujimori, que é a líder da oposição e que é filha, né, do Alberto Fujimori, ex-presidente do país. Então vamos lembrar, né? O Alberto Fujimori, ex-presidente, foi condenado e hoje se encontra preso, né, porque durante o seu governo ele foi corrupto, né? Acusação aí de corrupção ativa, corrupção passiva, malversação de recurso público, superfaturamento de obras, ao mesmo tempo enriquecimento ilícito e de profundo desrespeito aos direitos humanos, quando ele ordena o massacre, né, de parte da guerrilha do Sendero Luminoso, né? Por um outro lado, no momento atual, você tem o atual presidente, Pedro Paulo Kuczynski, que é acusado de corrupção, envolvendo recentemente o caso da Odebrecht no Peru, né? E aí ele passa por um início de processo de impedimento junto ao parlamento daquele país. Para completar a cena, nós temos a Kenji Fujimori, que perdeu a eleição por Pedro Pablo Kuczynski à presidência, mas que é deputada, que é líder da oposição e filha do Alberto Fujimori. Somando a esse cenário, você tem lá a deterioração das condições de saúde do Alberto Fujimori, dado uma idade avançada e a doenças crônicas que se abatem sobre o ex-presidente. Dentro desse cenário, foi fechado um grande acordo de bastidores. O acordo de bastidores foi basicamente o seguinte: o presidente Pedro Pablo Kuczynski daria o indulto, né, libertando Alberto Fujimori, o chamado indulto humanitário, alegando que o Alberto Fujimori já havia cumprido. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e
faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades. Né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique lá.